Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Mercúrios. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma tese que é uma tese forte nossa para 2024, uma tese, uma narrativa que eu acredito que vai ser muito interessante para esse próximo ciclo, que é a tese de blockchain games. Eu já venho fazendo alguns conteúdos sobre blockchain games já ao longo dos últimos meses e a cada dia que passa, a cada semana que passa, eu fico mais confiante na tese. Então eu quis trazer aqui para vocês um pouco do porquê que a gente está tão confiante na tese de blockchain games e quais são, na nossa opinião, as melhores criptomoedas, os ativos mais bem posicionados, mais bem fundamentados nesse setor. Então já deixa o dedo no like se você gosta desse tipo de conteúdo, ajuda muito a gente a distribuir para mais pessoas, aumentar a quantidade de pessoas consumindo as análises aqui no canal. Se inscreve no canal se você não for inscrito, a gente está próximo de bater aí os 100 mil inscritos. E bora pro vídeo. Lembrando aqui para vocês que todas as criptos, todos os ativos que a gente comenta aqui no canal e que eu vou comentar nesse vídeo, a gente também compartilha e já compartilhou há bastante tempo lá no Minuto Cripto, que é onde a gente compartilha de forma gratuita as nossas análises de cripto. Então, se você não quiser perder esse tipo de oportunidade, agora que o mercado está em alta, o mercado está extremamente agitado e você quiser receber essas análises de alta qualidade de forma 100% gratuita, se inscreve no Minuto Cripto, é o primeiro link na descrição desse vídeo. Então, antes de começar, eu queria reforçar um pouco da nossa tese no mercado de blockchain games. Muitos de vocês podem vir me questionar, e muitos questionaram nos conteúdos anteriores que eu fiz sobre essa tese, falando, é tudo pirâmide, isso não serve para nada, não tem nenhum jogo sendo construído em blockchain games, etc, etc, etc. Na verdade, isso era a realidade de 2021, então 2020, 2021. Então, eu não julgo esse certo preconceito, essa certa visão que uma ala do mercado, que uma parte do mercado tem sobre blockchain games. Só que o cenário agora, ele tá bem diferente, ele mudou bastante. O primeiro dado que eu queria trazer para vocês é o dado de investimento nesse setor. A gente teve uma quantidade de dinheiro muito grande entrando no setor de blockchain games no ano de 2021, quando ele estava no hype. Em 2022, quase 40% de todo o investimento feito no mercado de jogos foi feito em blockchain games. Considerando blockchain games e o mercado tradicional, quase 40% foi destinado para blockchain games. Porém, esses jogos, eles têm o que a gente chama de ciclo de desenvolvimento. Não é captei um dinheiro, tô cheio da grana e amanhã eu já tenho um jogo pronto funcionando. Não, esses jogos demoram um certo tempo para ficarem prontos. E esse tempo gira em torno dos seus 3 anos, para alguns jogos até 5 anos. Então, se a gente começa a fazer uma conta de padeiro, os jogos captaram muita grana em 2021, 3 anos de desenvolvimento, eles estão sendo lançados em 2024. Então, em 2024, a gente tem uma safra de jogos em cripto sendo lançados muito interessante, muito mais interessante do que a gente tinha lá em 2020, que era muito focado naquele play to earn, naquela dinâmica meio piramidal. E quando a gente olha os números, a gente realmente vê isso, né? Hoje, menos de 30%, cerca de 27% dos jogos em blockchain games estão ativos, estão realmente funcionando. A grande maioria está ou em fase de teste ou ainda em desenvolvimento. Isso deixa a gente ainda muito animado, porque o mercado ele tem muito a crescer ainda. Beleza, então, Gabriel, entendi que esses jogos são muito bem capitalizados, que a tese faz sentido, então aonde eu vou investir? Nós aqui da Mercúrios gostamos bastante da tese de infraestrutura, no caso de jogos. Por que eu tô falando isso? Porque é muito difícil você avaliar com uma certa antecedência um jogo que vai dar certo, porque historicamente uma quantidade, uma porcentagem muito pequena dos jogos desenvolvidos são os jogos que dão certo. Então, se você ficar tentando avaliar os jogos e falar, eu acho esse joguinho legal e eu vou investir nele, às vezes o legal para você não significa que o jogo vai dar certo e que esse investimento vai dar certo. Então, a gente não é muito fã dessa estratégia de investir apenas em jogos. Eu trouxe um dado legal para mostrar isso. Eu peguei todos os jogos da Steam, que é uma das maiores plataformas de jogos do mundo, e a gente vê que menos de 9% de todos os jogos distribuídos lá fizeram mais de 200 mil dólares de receita. A grande maioria fez menos de 5 mil dólares. O que significa? Significa que boa parte dos jogos não dão certo, não ganham tração. Isso não significa que você não pode investir num jogo e ele dá certo, tá? Os investidores de Axie Infinity, de AXS estão aqui assistindo o vídeo para comprovar que essa estratégia também dá certo. Porém, hoje a gente prefere, se
posicionar na tese de plataformas, infraestrutura pro mercado cripto. Eu vou trazer algumas aqui que chamam bastante a nossa atenção positivamente. A primeira delas é que eu já comentei em vários conteúdos aqui na Mercúrios, é a Immutable. A Immutable antes era conhecida como Immutable X, um marketplace de NFTs, onde você negociava NFTs de jogos. Só que de 2 anos para cá eles expandiram muito o portfólio de produto deles. Hoje eles possuem vários produtos de infraestrutura focado no desenvolvedor dos jogos. Então, pensando num desenvolvedor que quer desenvolver um blockchain game, ele consegue, na Immutable, ter acesso a várias infraestruturas, várias ferramentas que facilitam a vida dele, que permitem que ele construa um jogo da forma mais fácil e da forma mais otimizada possível. O principal produto do portfólio da Immutable, o carro-chefe da Immutable, não tem como não ser a Immutable ZK EVM. A Immutable ZK EVM é uma segunda camada da Ethereum da Immutable, ou seja, é uma tecnologia por onde os jogadores conseguem construir uma blockchain dedicada para o jogo deles ou colocar o jogo deles na blockchain da Immutable, sendo uma segunda camada da Ethereum. Então, se beneficiando de todos os produtos, todas as ferramentas que a Immutable tem e também da questão do ecossistema estar inserido dentro do ecossistema de segundas camadas da Ethereum. 2 pontos muito interessantes aqui sobre a Immutable ZK EVM. O primeiro delas é que eles utilizam o ZK EVM, a tecnologia da Polygon, então isso é tanto bom quanto ruim. Se a tecnologia da Polygon for boa, é boa para Immutable. Se a tecnologia da Polygon for ruim, é ruim para Immutable. E muito interessante também é que eles abriram o acesso antecipado da mainnet dessa ZK EVM apenas agora em janeiro. Então tem que ter isso em mente. É um produto que ainda está em estágios iniciais, mas que tem uma promessa muito grande. Mas o que mais chama a nossa atenção na Immutable? É o seu produto? É especificamente o ZK EVM? Também, a gente gosta muito da estratégia deles oferecer esse portfólio muito grande de produtos, só que a gente gosta muito do portfólio de jogos da Immutable. A Immutable, ela tem muito dinheiro, ela tem muita grana, muito investimento, se juntou com a Polygon também, e eles conseguiram atrair muitos jogos para dentro do seu ecossistema. Hoje já são mais de 200 jogos sendo desenvolvidos dentro do ecossistema da Immutable, o que faz com que, comparativamente com seus concorrentes, ela seja o ecossistema ali, principalmente entre as segundas camadas, que mais possui jogos, não necessariamente ativos, mas principalmente em desenvolvimento. Esse, inclusive, é um ponto negativo da Immutable, tá? Apesar da Immutable ela ter uma tecnologia muito extravagante, ela ter ali vários jogos dentro do seu ecossistema, ter muita grana, isso ainda não foi convertido em jogadores. Ela é uma plataforma que não tem uma tecnologia pronta, não tem um jogo de grande destaque lá dentro e principalmente não tem uma base de jogadores muito grandes. Ou os jogos da Immutable são pequenos ou ainda estão em desenvolvimento. Então pode ser que toda essa grande promessa da Immutable acaba não convertendo em receita e base de jogadores. Esse, na nossa visão, é o principal risco do ativo. Se usuários e grandes jogos são um problema para a Immutable, eles não são um problema para o nosso segundo player que a gente gosta muito do mercado de jogos, que é a Ronin. Sim, Ronin, para quem não lembra, a Ronin é a blockchain da SkyMavis, e a SkyMavis é a empresa dona do Axie Infinity. A SkyMavis, ela fez um processo, um movimento muito interessante de 2020 2021 para cá. Eles viram que eles conseguiram atrair uma base de jogadores muito grande para dentro do Axie Infinity e eles tentaram descentralizar ao máximo a figura da SkyMavis no Axie Infinity. Então eles tentaram criar um ecossistema de jogadores em que você tem vários jogos ali dentro e você consegue compartilhar essa base de jogadores com outros jogos. E como que eles fizeram isso? Por meio de uma plataforma. Mesma coisa que a Immutable, uma blockchain de jogos com vários produtos ali focados na experiência e atrair desenvolvedores de jogos. Diferentemente da Immutable, a Ronin já tem um produto mais antigo, há um certo tempo, funcionando, não está em testnet, nada disso, mas ela possui menos jogos. Ela possui um ecossistema pequeno de jogos ainda, só que os jogos que estão dentro da Ronin são jogos muito grandes, com a base de jogadores muito relevantes. Hoje, a gente tem como grande destaque, obviamente, o Axie Infinity, mas recentemente migrou para a Ronin o Pixels, que é um jogo que, obviamente, está no hype ali, porque acabou de ter o airdrop, mas é um jogo que tem uma promessa muito grande para esse próximo ciclo. Muitos comentam que pode, inclusive, ser o próximo Axie Infinity. E se a Immutable usa a sua grana para atrair muitos desenvolvedores, muitos jogos para o seu ecossistema,
A Ronin usa o que eles chamam de efeito Ronin. Basicamente eu tenho muitos jogadores apaixonados por blockchain games aqui, que são os jogadores do Axie Infinity. Se você trouxer o seu jogo para dentro do meu ecossistema, esses jogadores vão migrar para o seu jogo também. E de fato a gente conseguiu ver como jogos como Pixels e Apeiron conseguiram se beneficiar desse efeito Ronin e crescer a sua base depois que migraram para essa blockchain. E toda essa grande base de jogadores da Ronin faz com que hoje ela seja uma das blockchains com a maior quantidade de usuários, na frente de blockchains muito grandes, como é o caso da Solana e da Ethereum. E por fim, a terceira cripto que chama bastante a nossa atenção aqui no mercado de blockchain games é a Merit Circle, ou BIM, porque eles acabaram de fazer um rebrand. Antigamente, lá no último ciclo, a Merit Circle nasceu como uma guilda, naquele esquema em que você investia para os jogadores, comprava as NFTs, os jogadores jogavam com elas e te pagavam um certo royalty por utilizar essas NFTs. Só que esse esquema ele era muito voltado no Play to Earn. O Play to Earn praticamente não existe hoje, então todas as guildas do mercado tiveram que se reinventar. Esse processo de se reinventar da Merit Circle foi muito interessante. Primeiro porque eles sofreram um pouco no caminho. A Merit Circle foi a guilda que menos perdeu dinheiro em relação ao pico do ciclo anterior, porque eles conseguiram fazer uma gestão muito interessante do seu dinheiro. E segundo, porque eles abandonaram completamente o modelo de guilda e foram muito mais para um sistema de plataforma, de ecossistema, de infraestrutura de jogos. Hoje a Merit Circle, ou BIM, não é mais uma guilda. Hoje eles têm 4 braços de negócios, 4 verticais focadas em gerar valor dentro do mercado de blockchain games. A primeira delas eu destaco as verticais de investimento e desenvolvimento de jogos. Hoje a Merit Circle funciona quase como se fosse um fundo de investimento, um fundo de venture capital em jogos. Eles pegam essa tesouraria que eles têm, muito grande, acima de 100 milhões de dólares, e investem em vários jogos, sejam comprando tokens, comprando NFTs, comprando participação societária e ajudam esses jogos a se desenvolver. Eu destaco esse ponto porque a BIM ela fez uma gestão de tesouraria muito interessante, perderam pouquíssimo dinheiro do último ciclo para cá e o portfólio deles é muito interessante também. Eles investem de forma bem diversificada nos principais jogos do ecossistema cripto. Então essa estratégia te permite ter uma exposição diversificada em vários jogos do mercado de blockchains apenas via esses investimentos da tesouraria da BIM. E esses investimentos fizeram com que recentemente a tesouraria deles voltassem a crescer à medida que o mercado voltasse também a se aquecer, e eles têm um mecanismo de que eles distribuem o lucro para recomprar os tokens BIM a mercado, então eu considero que é uma mecânica muito interessante. E as outras verticais de negócio da BIM são muito focadas na questão de desenvolvimento de jogos e desenvolvimento de infraestrutura, muito parecido com o que a Immutable e a Ronin também estão fazendo. O interessante aqui é que eles estavam desenvolvendo uma infraestrutura dentro da Avalanche e resolveram migrar, e agora estão desenvolvendo seus jogos, levando seus jogos para dentro da Immutable. Então eles resolveram escolher ali o ecossistema da Immutable como o ecossistema para desenvolverem os jogos que eles estão criando e estão também investindo. Então, pessoal, esses são os 3 projetos que eu considero que mais estão bem posicionados no mercado de jogos hoje para capturar o crescimento dessa narrativa ao longo de 2024. Muitos de vocês vão perguntar sobre outros projetos aqui nos comentários, perguntar sobre Gala, Sandbox, Illuvium. Não é que eu considere esses projetos ruins, alguns de fato são ruins, mas esses que eu comentei são os que hoje eu vejo que mais estão bem posicionados e têm a melhor assimetria. Antes de terminar, eu tenho um recado muito importante. Recentemente aqui na Mercúrios a gente lançou a nossa carteira de altcoins. Muitos de vocês pediram uma carteira mais arriscada, mais agressiva, com as altcoins que a gente entende que tem a maior assimetria para esse próximo ciclo de alta do mercado cripto. Então a gente juntou tudo que a gente entende do mercado, todo o capital intelectual do nosso time aqui na Mercúrios e montamos um produto focado nisso. Uma carteira mais agressiva, mas ainda assim com uma simetria de risco e retorno muito interessante para esse próximo ciclo. Se você quiser entender mais, segundo o link aqui da descrição, vai ser um prazer ter vocês conosco na nossa comunidade. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o dedo no like e até a próxima.